Olá pessoal, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Fernando Noleto, do Departamento de Desenvolvimento Empresarial do Instituto Evaldo Lodge. Estou aqui hoje para falar de um tema muito importante para a sociedade, para as empresas e que impacta diretamente o bolso dos empresários. Isso pode ser positivo ou negativo, a depender de como o empresário conduz isso. Estamos aqui para falar de logística reversa. Estou com dois especialistas aqui hoje no assunto que vão elucidar muitas informações sobre esse tema que é tão pouco difundido e tão importante para o meio ambiente e para a economia de maneira geral, tanto nacional quanto mundial. Estou aqui, ao meu lado está aqui o Joel Matos, essa excelente figura que conheço há muitos anos, nosso gerente aí de soluções digitais e inovação do Instituto Evaldo Lodge. Tudo bem, Joel? Fala, Fernando, bom dia e boa tarde para quem estiver vendo à tarde, boa noite para quem está vendo aí na gravação. Muita satisfação estar aqui com vocês, uma satisfação estar com vocês que estão nos assistindo aqui. E vamos lá, vamos falar desse tema que é muito interessante. E do meu outro lado, está aqui à minha direita e à esquerda da tela de vocês, talvez, o meu querido Frederico Cardoso, Head de Sustentabilidade e Meio Ambiente do Instituto Evaldo Lodge. Tudo bom, Fred? Tudo bem, Fernando? Como é que você está? Tudo jóia. Venho agradecer também a oportunidade de a gente falar dessa temática tão importante hoje. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite também. Falar que eu estou muito satisfeito de estar com o nosso gerente de inovações e soluções digitais aí também, o Joel Matos. E vamos lá, tem muito conteúdo aí, muito bate-papo. Tem muita coisa para acontecer no mundo, não tem, Fred? Tem muito e estamos aí para poder auxiliar em algumas orientações. E já está pronto para ajudar as pessoas, não está? Está pronto para ajudar as pessoas. E ajudar a economia. Muita estratégia legal aí para a sociedade. É isso aí. Bom, pessoal, então nós vamos tratar aqui o tema de logística reversa. Como as empresas podem dar destinação às embalagens e o que ela contribui com a sociedade fazendo isso, evidentemente, e o que acontece quando ela faz isso. Agora a gente também vai falar um pouquinho de o que acontece quando ela não faz isso. Muito bem. A empresa hoje, e aí é uma pergunta aberta, tanto para o Joel quanto para o Fred, a pergunta hoje se trata, como que as empresas sabem se elas estão ou não em conformidade com a logística reversa? Primeiramente, eu acho que antes de responder, acho que seria legal a gente falar o que é logística reversa, né, Joel? Exatamente. Esse é um negócio que foi para mim um pouco novidade, né? Tem aproximadamente uns 2 anos que conheci o Frederico e nós começamos a falar sobre esse tema. E para mim tinha a ver muito com transporte de carga, né? Será que é porque quando o cara ia começar lá, depois que ele entregava alguma coisa, ele tinha que aproveitar o caminhão que tava voltando? O que é esse negócio, né? Então, assim, já pensei de várias formas. No entanto, pessoal, existe uma lógica que é muito interessante. O governo federal instituiu uma lei em 2010, né? Que junto com essa lei foi criado o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305. Então, tudo que nós vamos falar aqui está baseado nessa lei, né? Lei 12.305 do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente. E o que acontece? Existe ali um processo industrial que inicia, nós que somos aqui da federação, conhecemos muito, né? Todas as nossas indústrias passam por isso. Depois que ela coloca um produto nesse mercado, que sai da indústria, ela começa o processo de distribuição. Ou vai para um distribuidor, ou vai para um comércio, tem indústria até que já manda direto para o cliente. No entanto, esse produto, ele junto com ele, vai o meio para que ele possa ser transportado, que é uma atividade de logística, certo? Perfeito. Transporte de logística. E esse meio precisa de apoio, de embalagens, né? Que apoiam no agrupamento desses materiais, que apoiam no acondicionamento para proteção. E também para que lá na ponta, quando o nosso usuário vai consumir o produto, tem a embalagem que apoia o recipiente ali, que apoia o consumo, provavelmente. Então, o seu leite em caixinha, né? Ali a sua margarina, a medicação, o produto de beleza, o seu shampoo, né? O cosmético. Então, todos os produtos que tem plástico, vidro, papelão, até metal, eles têm embalagens. E é sobre esse o tema que nós vamos... isso aqui é a logística reversa. Essas embalagens, depois que elas vão para o mercado, elas precisam retornar. Elas não podem ir para o meio ambiente. Elas não podem ficar soltas aí, né? Sai da minha casa, sai da sua casa, o caminhão de lixo leva e aquilo vai para onde?
vai para um aterro. Pois é, Joel. Né? A Fica gente jogado não nos tem, mares. não tem nem noção, né? Pois é. A gente entra no supermercado, quando a gente entra no supermercado, Fred, a Sim. gente olha lá para o corredor do supermercado, evidentemente aquilo que não é hortifruti está tudo embalado. Inclusive o hortifruti hoje em dia, de determinada segmentação, vem em embalagens. Então, Fred, a gente nem imagina que isso precisa retornar para a origem, inclusive, não é isso, Fred? Sim. E me conta uma coisa, as empresas estão hoje já olhando para isso? Olha só, Fernando, vou só complementar mais um pouco a fala do Joel. Por favor. Porque claro. antes a nossa cultura era uma cultura de economia linear, né? Perfeito. A gente comprava ali uns produtos, supermercados, e utilizava, depois da utilização, ia lá, fazia um descarte, aquele descarte ia parar em um lixão. Alguém pegava, transportava aquilo ali até um lixão. Foi para lá. Aí, hoje, desde das normatizações, né, estabelecimento de política nacional de resíduos sólidos, o Joel falou bem, lá a lei 12.305 de 2010, já começaram a enxergar essa economia circular, onde a gente trata de circularidade de produtos. Perfeito. Que isso a gente, vamos pensar lá nos nossos avós. Lá atrás a gente já conhecia isso quando lá a gente tinha as árvores na porta da nossa casa ali, ou ali no interior. Quando a gente ia varrer, a gente colocava ali as folhas já no pé da árvore para servir como compostagem. Perfeito. Então, ali você já começava a fazer um ciclo de economia Isso circular. aplica ao leiteiro? Aquele leiteiro que passava, deixava o leite a granel nas casas das pessoas. Ó, gente, deixa eu só fazer um comentário. Sim. Vocês, no passado, o leiteiro passava na porta da casa da gente e Isso. deixava o leite lá, tá? Aí a gente levava a vasilha, né? Não tinha embalagem. Não tinha embalagem. Parte, não tinha, Não era, o leite não vem da caixinha, ele vem da vaca, tá, pessoal? Ô, Fred, Boa. E aí, isso tem a ver um pouco também, né? Que, não, querendo ou não, tem a ver muito com sustentabilidade isso, né? Muito, totalmente. E hoje, igual a pergunta, voltando à pergunta aqui, Fernando, que você fez, sim, se tornou uma estratégia. Ah, legal. Se tornou uma estratégia. Mas não está difundido ainda, me parece, né, Fred? Pouco difundido ainda, né? Por questões de conhecimento, sabe, Isso, Fernando? legal. Por questões de conhecimento. E hoje, ainda bem que a gente tem aqui o IEL para conseguir trazer algumas Pronto. orientações, trazer algumas informações sobre a temática. E esse posicionamento do mercado do IEL vem auxiliar muito essa mudança cultural de economia linear para economia circular. As tratativas de logística reversas vêm apoiar todo esse cenário, né, do ecossistema. Então, eu acredito que... Eu nem acredito, no meu ponto de vista, que assim, não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. E é uma Haja vista estratégia... que isso é uma tendência mundial, né, Fred? É uma tendência mundial. Hoje no mundo, Isso. países como a Alemanha são muito exigentes quanto a esse tipo de tratativa de embalagens, Sim. né? Então isso já está meio que muito difundido no mundo, né? Perfeito. Nós isso mesmo, ainda Fernando. temos muito espaço para crescer e tem esse time aqui do IEL que você empresário, você que tem interesse no tema, pode contar conosco. Estamos aqui para isso, né, Joel? Exatamente. Então, continuando para poder você entender isso, juntando todas as peças aqui, né? O que eu comecei falando, que o Fred trouxe. A embalagem, o produto, ele depois que ele sai da economia que o Fred usou ali, né? Antigamente era linear e agora é a circular. Circular significa que ele tem que voltar essa embalagem. Hoje a legislação, ela exige do empresário que ele retorne 30% daquele que ele colocou no mercado. Então, se ele colocou 1.000 quilos de embalagem dentro do período de um ano, isso aí é medido por ano, tá? Então, a responsabilidade é anual. Uhum. Se a cada ano ele colocou 1 tonelada, 10 toneladas, 100 toneladas, 30% disso ele tem que comprovar para os órgãos ambientais, né, que ele devolveu. Mas não é uma tarefa fácil. Os grandes geradores, a legislação ela separa grandes geradores dos pequenos geradores, né? Os grandes geradores, Fernando, já têm um modelo já tratado, eles já são acompanhados de perto pelos órgãos de fiscalização, o programa de gerenciamento de resíduos sólidos deles para que ele possa operar, já tem previsto ações estruturadas, né? Desde a parte de coleta seletiva, né? Ele se responsabiliza e a empresa investe. Perfeito. Tem profissionais, técnicos que respondem por isso, tem um trabalho de educação ambiental. Então você vê uma empresa, grandes empresas como as nossas indústrias aqui da nossa base, como Piracanjuba, Ambev e tal, eles já têm as suas estruturas, né? Laboratórios, grandes laboratórios como o Teuto, né? Que tem acordos setoriais. Essas empresas já têm uma estrutura... ok. Já fazem isso e a legislação eles já acompanham isso com um rigor muito grande. Só que a lei é para
todos. Esse era o ponto, Joel. Do pequeno ao grande. Esse é o ponto que eu queria chegar, que eu ia chegar agora, porque me ocorreu essa questão aqui. Se a gente observa a cadeia, né, a cadeia logística, eu tenho lá a indústria, depois a indústria leva determinado produto para o distribuidor leva esse produto para um outro intermediário, eventualmente já o comercial, a empresa varejista, né, que comercializa esse produto. E aí, por fim, tem lá o consumidor. Certo, Fred? Sim. Grosseiramente, eu posso até exemplificar um pouquinho grosseiramente mais. é isso, né? Isso. Aí, tô lá o Fernando, compro o meu leite lá na caixinha no supermercado. E agora? Quem é o responsável por essa caixinha? Então... Como é que essa caixinha... Como é reversa, essa caixinha volta. A responsabilidade, no geral, é de todos nós. Se eu pegar essa caixinha e eu descartar ela de forma aleatória, não usar as boas práticas que a gente tem visto em grandes movimentos, como o IEL é um dos signatários do movimento circular que existe aqui em Goiás, né, junto com o CODES, a OCB, onde ali a gente faz trabalhos para reduzir o descarte incorreto, né, para que desde a saída lá da minha casa desse resíduo, ele já comece um descarte responsável. Por quê? Então eu tenho que já jogar no lixinho separado do lixinho orgânico. Exatamente. Começa aí. Então tem como separar, tem a questão da higienização, o que de fato como é que funciona ou não. Então existem ações de educação ambiental para isso. Legal. Começa lá na ponta. Só que não vai vir no meu IPTU uma taxa maior por conta disso. Uhum. Agora, a empresa que coloca o produto, essa sim, para ela continuar vendendo, ela precisa ter... ela é juridicamente responsável pelo investimento. No custo do produto dela já tem que estar embutido que se ela coloca aquela embalagem, ela tem que garantir o retorno dela. Por isso existem hoje as entidades gestoras de logística reversa para ajudar essas empresas que não têm estruturas grandes e parrudas como das grandes indústrias para fazer as suas ações. As grandes também contam com as entidades gestoras para apoiar, só que o pequeno precisa de uma solução mais simples, né? Então você está me dizendo, e o Fred vai corroborar com essa informação, que se eu sou um varejista, eu sou uma farmácia, Sim. E vendo lá minha dipirona naquela embalagenzinha de plástico, né, com gotas lá, ou seja lá a apresentação. Farmácia, sou responsável por essa embalagem? É isso? Isso aí, Fernando. A gente pode usar até muitos exemplos quando a gente já tem um pouco mais de conhecimento. Né? Eu mesmo hoje, quando eu vou numa farmácia fazer uma compra de algum medicamento, eu já deixo até a caixinha lá. Já peço, vou precisar levar só o que tem aqui dentro. A embalagem já vou deixar aqui para vocês poderem descartar. A caixinha também você pode responsabilidade do farmacêutico? Compartilhada. Do farmacêutico não, do empresário, dono de farmácia. Isso. As farmácias, a parte farmacêutica, ela é até um acordo setorial à parte, né? Exatamente. É um acordo setorial à parte. A farmácia, talvez, para nós, para o nosso tema aqui, talvez não seria o melhor exemplo, porque ela tem um acordo à parte. Então, ela já tem lá um regramento, né? Porque como trata de produto que a maneira como ele vai correr no mercado aí, um restante de antibiótico, coisa desse tipo, ele não pode ser transportado junto com outros materiais que vão ser reciclados, né? Para não haver poluição e ter validade. Olha só, então ainda, existe... além desse... Olha só. Então você, mamãe, que dá dipirona pro neném, saiba que a farmácia ainda tem uma outra especificidade para tratar esse... Então você está cuidando do seu neném da dor de cabeça agora, dando a dipironinha lá, mas você também tem que cuidar do futuro dele, que perpassa pelo descarte adequado da embalagem do remédio. E aí, então vamos falar de um outro setor aqui, que é um setor comum, que não tem um acordo setorial. Sim. Me dá um exemplo de vocês. Eu vou só corroborar um pouquinho, Fernando, que Tá. As farmácias e vários estabelecimentos, eles são, a gente se chama de PEV, que é o ponto de entrega voluntário. Tá bom. Então, sempre quando você comprar algum produto e for precisar descartar essa embalagem, aonde você comprou, o estabelecimento que você comprou, pode ser o local que você vai levar para descartar essa embalagem. Então, a princípio, vou corroborar também um pouquinho aqui só com a fala do Joel, referente a essa parte da economia circular e com você, só para delimitar um pouco mais para as pessoas entenderem a economia circular hoje, onde a gente tem
as indústrias, né, as fábricas, nós temos distribuidores, os distribuidores mandam para o varejo, do varejo vai para uma residência, que é um consumidor final. Perfeito. Esse consumidor final, ele vai fazer sua separação ali. O seu condomínio hoje já tem condomínios que já estão preparados. Nas residências nós já estamos mudando culturalmente essas questões de recicláveis, orgânicos. Então esses materiais recicláveis já vão ali para uma cooperativa. Essa cooperativa de material reciclável ou esse operador logístico, ele vai pegar esse material e vai enviar para uma indústria de transformação para transformar numa embalagem novamente para se tornar novamente em um produto. Então, essa seria o melhor, é o cenário da economia circular e é o ideal. Isso. Pessoal, vocês estão vendo por trás do consumo qual é a operação que tem que ser feita? Então, até agora a gente falou de logística reversa, de como cuidar do meio ambiente de forma bem ampla, tratando do tema. Mas tem um ponto que o bicho pega, que aí é como o empresário conduz isso. Por quê? A gente observa aqui, Joel e Fred, que existe toda uma estrutura por trás disso e que eu tenho dúvidas se o grande varejo ou as indústrias pequenas e médias têm noção desses espectros que você está tratando aqui. Perfeito. Então, você me leva a concluir que é o seguinte, que logística reversa, com logística reversa eu mato 3 coelhos com a cajadada só dentro da indústria, que seria compliance, custo e reputação. Perfeito, Fernando. Certo? Perfeito. Agora me conta uma coisa. Além do compliance, custo e reputação, como que esses empresários sabem que eles têm que fazer isso? Eu gostaria só, Joel, antes de você poder contribuir com o que o Fernando falou, até resumir esses 3 pilares no que se tem falado muito hoje do ambiental, social e governança. ESG ou ESG. Ou SG, ou SD, ou ASG, que hoje tanto se fala. Então, às vezes, os empresários, eles acham que estão muito longe. O sistema está muito longe de mim, eu sou aqui uma pequena empresa, sou uma pequena fábrica, sou um pequeno estabelecimento comercial. Ele já está dentro desse cenário, ele não tem, e hoje ele já tem o IEL para trazer essas orientações e esse posicionamento dele. E o Joel pode até auxiliar um pouco mais com essas questões de inovação e soluções digitais, que é um pouco mais... um plus a mais da logística reversa, que é o posicionamento desse estabelecimento comercial, que às vezes não tem um site, às vezes não está posicionado no mercado, onde esse é um plus da logística reversa que o IEL vem trazendo como entidade gestora de logística reversa. É isso aí. O desafio, no fim do dia, é que o empresário ele consiga encontrar soluções que não tirem o foco dele do negócio. Então ele tem os desafios hoje na área fiscal, na área trabalhista, na concorrência de mercado, empreender no Brasil na questão do meio né? ambiente, né? Aí o Frederico falou agora da questão, ele precisa inovar, ele precisa se posicionar no digital e tal, e tudo isso tem que estar integrado, não dá para poder fazer ali para prestar a conta e pronto, né? Então o IEL faz ações dessa natureza desde do início da sua existência. Ele nasce ali ajudando, por exemplo, colocar o estudante que está na universidade dentro da sua empresa de forma legal, para que o conhecimento está na universidade chegue, você possa utilizar, formar mão de obra. Depois ele vem com serviços, né, de consultoria para te ajudar a melhorar a sua gestão, e aí essa gestão ela passa desde a estratégia até a parte de processos, o dia a dia. Depois a gente chega no desafio de inovar. Como é que eu inovo? Como é que eu acesso recursos de forma inteligente? Será que eu estou pagando corretamente? Às vezes você está usando um dinheiro que já está tributado, está limpinho ali no seu caixa para correr um risco de inovação, sendo que você podia estar usando esse dinheiro de uma outra forma, né? Organizar essa questão financeira. Então existem vários desafios. E agora o ambiental está junto disso tudo, né? Ele tem que posicionar no digital, tem que anunciar o meu produto aqui no Google Ads, no Facebook Ads, alguma coisa assim. Então isso tudo são desafios que a gente todos os dias encontra empresários chegando até nós, né, com essa preocupação. Muito bem colocado. E o IEL olha para essas coisas, né, quando nós vamos fazer os nossos
nossa estratégia de posicionamento, o IEL é a casa da gestão dentro do Sistema Federação das Indústrias, né, do estado de Goiás. Então, quando o assunto é gestão, nós precisamos ajudar as empresas a fazer gestão de tudo isso. De estratégia à operação. E no caso do meio ambiente, a entidade gestora de logística reversa é uma das ações, das atribuições, um dos papéis que o IEL se posicionou agora, fez 2 anos agora que o IEL se tornou uma entidade gestora de logística reversa. Porque em Goiás nós tivemos um decreto que, por mais que a lei que nós falamos aqui é de 2010... A 2305. Exatamente. Isso. Goiás, ele trouxe a regulamentação própria para o estado de Goiás em 2023. Ou seja, começou a valer o acompanhamento anual das empresas, como começou em 23, mas já pegando a operação de 22, né? Porque sempre é igual ao imposto de renda, né? Você, depois da operação de um ano é que você vai lá e apresenta uma declaração para o Ministério do Meio Ambiente, dizendo quanto você colocou de embalagens e quanto você recuperou para estar em conformidade. Então nós temos empresa acumulando passivo desde 2022 aqui no estado de Goiás. E nós começamos a perceber esse cenário, vimos como que a gente pode atuar. Inicialmente, buscamos parceiros. Né? Quando saiu o decreto aqui, o IEL pegou e trouxe um parceiro para apoiar. Só que o que a gente percebe? Nós temos características regionais que precisam ser atendidas. Nós temos esse conjunto de soluções que nós falamos aqui para vocês que o IEL se posicionou, que precisa ser integrado. Não dá para a gente conseguir entregar com a responsabilidade que a gente acredita que precisa ter, com a segurança jurídica que a gente acha que tem que ter, com a questão da tecnologia que o Frederico citou ali, que a gente acha que tem que estar integrado, se a gente não tiver olhando de perto. Aquele negócio, o goiano acredita muito que o olho do dono é que engorda o boi, né? Então nós olhamos falando, não, nós vamos... Mas é verdade, hein, Joel? Quem verdade, engorda né? é o olho do dono. Então, para dar essa segurança para as nossas indústrias, para o nosso empresário, o IEL se posiciona, altera seu estatuto, inclui atividades de gestão de logística reversa e hoje traz uma solução para esses empresários se regularizarem, né, diante da regulamentação, né? Sim, se regularizar diante perfeito. da regulamentação. Perfeito. Que está vigente desde 23 com relação ao que colocou em 22. E hoje nós fazemos isso junto à SEMAR de Goiás, junto aos outros estados também, porque a legislação da logística reversa, onde quer que a indústria goiana colocou lá o seu material, se você mandou para Brasília, se você mandou para Mato Grosso, se você mandou para São Paulo, você vai ter que responder e demonstrar que você compensou, né, o produto, a embalagem que você colocou lá. Então acaba que é um processo complexo para o cara fazer sozinho ali. Né? Sozinho não dá. É difícil, né? Ou ele vai ter que contratar alguém ou ter alguém no time dele ali com experiência para ficar acompanhando, porque tem a questão de legislação, acabou de sair a atualização de decreto. E o que aconteceu agora recentemente que nos preocupou muito, que originou, inclusive, nossa preocupação de trazer esse conteúdo para vocês. Uma notificação de mais de 30 mil empresas no Diário Oficial pelo Ministério do Meio Ambiente, pela Secretaria do Meio Ambiente. O que você está dizendo é que as empresas estavam expostas sem saber que estavam expostas e já foram notificados, Joel. É isso? Exatamente. Quando isso aconteceu, a nossa preocupação, ela já vinha, a gente já estava se preparando, fazendo ações junto com os nossos sindicatos. O que a gente preocupou, Fernando? Sim. Nós temos que arrumar uma forma de fazer isso chegar mais rápido, porque as empresas vão começar a serem agora autuadas. A notificação, ela é uma ação anterior à autuação. Isso nos trouxe uma preocupação. Fomos lá no Conselho Regional de Contabilidade, porque o pequeno empresário, geralmente, ele tem o contador, né, como o seu principal elemento de confiança, confiança. ali. Fomos lá, fizemos uma reunião direto com a presidência, estamos elaborando materiais para que eles possam orientar os contadores, para que eles possam ter isso ali como talvez uma das obrigações acessórias, enfim. Mas nós hoje somos, além de monitorar isso, né, nós temos o Conselho do Meio Ambiente aqui que monitora isso dentro da federação, que cuida da defesa de interesse, o IEL, então, fala, vamos trazer a solução. Então, hoje, depois dessas mais de 30 mil empresas notificadas, estamos preocupados com o que vai acontecer. Elas precisam, pelo menos, Fernando, se ela não colocou nada e ela está lá notificada, ela precisa pelo menos informar, olha, 2022 eu não coloquei, né, 23 eu coloquei, 2024 eu não coloquei, e nós estamos aqui para fazer esse trabalho para elas, né, e ajudá-la a criar uma estratégia de como
colocar em dia de 22 para cá e como daqui para frente também não ter mais esse problema. Muito bem, Joel. Importantíssimo o que você está falando, ou seja, pessoal, vocês empresários estão expostos e, infelizmente, muitos não sabem. E é assim que funciona, né? Empreender no Brasil é desafiador. Todo dia nós temos N desafios, que não só desafios do negócio. Existem desafios com diversas variáveis, dentre elas as variáveis legais, legislação, né? Então, mas aí a pergunta que fica é, tá bom, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Aí eu tenho aqui, vamos citar o exemplo da caixinha de leite, de novo. Eu gosto de leite bastante, vocês já viram, né? Então, a caixinha de leite. Como eu, empresário que comercializa o leite, o Fernando veio aqui, comprou na minha venda o leite e ele descartou isso lá. Aí eu vou ter que ir lá no lixo dele e falar, devolve minha caixinha de leite aqui porque eu tenho que voltar para a indústria. E nós estamos falando de vidro, papel, plástico, papelão e mais algo? Tem mais algo? Isso. Papel, papelão, plástico, vidro e metais. E metais. Tá bom. Aí... Só aproveitando que vocês Vocês acabaram de concordam? citar os produtos e você gosta do leite, metal. Que metal? O que mais o pessoal é acostumado a fazer coleta? A latinha. A latinha de refrigerante, a latinha de cerveja é um exemplo de um metal. Preferencialmente a latinha d'água, né, Joel? Porque... Água com gás, tônica. Né, Isso. por favor. Então, olha só, pessoal. Tá, mas isso tudo tem um nome, né? O chamado crédito de massa. Isso. Então, Fred, eu vou ter que ir lá atrás da latinha de água com gás que eu vendi pro meu cliente aqui, ir lá no lixo dele e pegar ela de volta. Como é que é isso? Explica pra gente. Fernando, olha só. Eu vou tomar a liberdade aqui só para situar mais os empresários sobre a questão da legislação, né? Que o Joel falou bem ali. Lá desde 2010, as grandes empresas, elas já estão se situadas, já estão fazendo logística reversa. Agora, em 2023, a legislação 10.255, o Estado de Goiás teve que se posicionar como outras unidades federativas do Brasil se posicionaram também. Hoje a gente tem cerca de 15 a 17 estados do Brasil que tem a sua própria regulamentação própria de logística reversa, tá, Fernando? Quantos Os estados? outros, se eu não me engano, 15 ou 17. 15 ou 17, Eu posso tá. atualizar para você, porque tem sempre um estado que está Tá entrando, né? tá adentrando, Beleza. né? E os estados que não hoje estão com a sua regulamentação própria, quem faz hoje essas regulações continua sendo o CNIR, o Ministério do Meio Ambiente lá em Brasília. Então, esses reportes de informações das grandes são feitas desta forma. A regulamentação dos estados e do estado de Goiás, aqui, que teve agora em 2023, é trazendo quem? A micro e pequena indústria para essa legislação também. Tá bom. Então, foi até através dessa novo chamamento aqui em 2023 que saiu esse documento agora no Diário Oficial do Estado, que é notificando as micro e pequenas indústrias a se regularizarem desde o ano Esses base. 30 mil que o Joel tá falando aqui, Os não é? 30 mil que o Joel 30 falou, mil, né? perfeito. E tem percentuais, tá, Fernando? O Joel, eu vou corroborar um pouquinho aqui com a fala do Joel, existe no Brasil, existe o Planares, o Plano Nacional de Resíduos, Certo. que ele estabeleceu metas para índices de reciclagem. Então, em 2022, trazendo aqui para a nossa legislação do Estado de Goiás, o ano base 2022 e o ano base 2023, a recuperação dessas embalagens em geral, que é o papel, plástico, papelão, vidro, sucata metálica, é 22% Sucata metálica, que chique isso aí, hein? Sucata metálica, Caramba, metais, metais, 22% do que é colocado no mercado de embalagem, você tem que retirar 22%. Ou seja, se eu vendi lá 100 latinhas, eu tenho que tirar 22 para trás. 22 para trás da Caramba. embalagem. Só que não precisa ser, Fernando, a mesma embalagem, a mesma marca sua. Pode ser uma embalagem semelhante. Da embalagem, Isso, tá, mas aí a entendi. gente pode entrar Tá. posteriormente sobre isso. É porque assim, o pessoal que está nos assistindo, espero que sejam muitas pessoas, viu? Nas nossas redes sociais, vocês vão seguir a gente lá, @IEL, IELGO, não é isso, Jéssica? E esse arroba é para todos, né? Instagram, YouTube, TikTok também, a gente tá no TikTok, eu vi vocês lá fazendo um negócio legal no TikTok outro dia. Então, gente, segue a gente lá, que essas informações do Fred, do Joel e outras informações do Instituto Evaldo Lodge, que vem inovando. Gente, o IEL, a cada ano, ele traz uma novidade para vocês.
né? E para nós também que estamos dentro de casa, né, Joel? Então, importante vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais para ficarem informados. Fernando, deixa eu só concluir aqui Tá, rapidinho. por favor, conclua. Porque pra gente eu poder- falei do ano 2022 e 22, 2023, que é ano tá, base, né, tá que é bom. 22%, e do ano 2024 e 2025 Tá bom. já é 30% que tem Eita. que ser recuperado, Fernando. E nós temos, de acordo com o Planares, uma meta de se recuperar cerca de 50% das embalagens colocadas no mercado. Eu tenho que confirmar, se eu não me engano é 2030, tá? Já tá chegando, já tá Pessoal, batendo na porta aí, viu? Tá aí o desafio lançado. Para cada 10 latinhas que você vender em 2030, você vai ter que recolher 5. Simples assim. Se você vende 1.000, recolher 500. Se você vende 10.000, 5.000 e por aí segue. E como é que o IEL pode... Porque aí eu falei recolher, mas a expressão correta... O Fred e o Joel têm soluções aqui que não se trata efetivamente, fisicamente de coleta, né? Que é o chamado crédito de massa. Boa, E Fernando. como é que o IEL pode ajudar, Joel? Como é que o IEL pode ajudar as organizações a fazer a executarem esse tipo de iniciativa? Ô, Fernando, eu vou dar só início aqui pro Joel Por favor. contribuir mais um pouco. Em 2023 também foi instituído o crédito de massa de reciclagem, que é a Lei 11.413. Então, esse decreto, ele instituiu os créditos de reciclagem que o Joel vai dar mais informações, onde o IEL se posicionou Tá. para poder trazer uma solução mais fácil, mais com redução de custo, né, para o empresário que hoje já tem tantas fiscal? obrigações. Benefício fiscal tem? Fernando, existe algumas possibilidades, mas são avaliadas de acordo legal. com cada ramo de atividade, Legal, tá? tá bom. E o porte das empresas. Mas o Joel acredito que ele pode falar um pouco mais, tá? Tá bom. Então, Joel, Então, pessoal, o crédito de reciclagem, como o Frederico falou, é uma inovação que aconteceu na lei, porque vocês viram o Fernando colocando ali o cenário, né? Ia ficar bem difícil, né? Você ficar indo atrás do seu material ali, né? Isso mesmo. Principalmente para o pequeno. E o outro problema é que mesmo que você conseguisse ali com marca correlata e etc e tal, o custo para isso ia ficar muito alto. A orquestração dessas atividades ia ficar muito difícil. E aí, de novo, a questão logística, né? O transporte disso, a gente sabe que o custo logístico tem muito a ver com a inteligência de carga, uma série de coisas assim. caro no Então, Brasil, caro. muito caro. Muito caro. Então, o que acontece? A legislação inovou e permitiu a criação do conceito de crédito de reciclagem. Isso é uma solução que a legislação trouxe. E você pode comprar esse crédito compatível, proporcional ao que você colocou naquele período. Então, como que acontece a compra do crédito? A compra do crédito, ela é o material que você colocou, se você colocou os 5 materiais citados, papel, plástico, papelão, vidro e sucata metálica, né? E no local que você colocou. Então, que nós chamamos, esses 5 a gente resume ele em massa, né? Então, por isso que a gente chama de crédito de massa. Então, o crédito de reciclagem Sim. é crédito de massa porque são os 5 produtos. Aonde você colocou é o estado, né, Joel? Só pra- Exatamente. E qual Uhum. estado que você colocou, né? Então, onde você colocou. Então, se o seu produto são as latinhas, você vende refrigerante, cerveja, água, enfim, aquela indústria ali, ela tem que demonstrar, ela pegou e vendeu 10 toneladas aqui em Goiás, 20 toneladas ali em São Paulo, mais 5 toneladas no Distrito Federal, ela tem que comprovar esse material, nesse caso vai ser sucata metálica, que ele retirou hoje no Planares 30% em cada um desses estados. E ele faz isso em cada estado desse, ele tem que informar, como o Frederico falou, quando o estado tem legislação própria, quando não tem, ele tem que fazer isso junto ao Ministério do Meio Ambiente direto através do CNIR. Então, esse trabalho de organizar, de te ajudar a calcular isso, você declara isso para o IEL, né? Nós temos mecanismos para você declarar isso digitalmente, ou você pode declarar isso verbalmente, enfim, e a gente te ajuda a formalizar essa declaração. Você faz o cálculo, nós calculamos para você. Ó. Então, com base no ano que você tem, na legislação desse estado, tá? Porque pode ter uma pequena alteração, né? Quando você está pegando, quando você está usando, regularizando a sua situação em anos anteriores. Goiás tem uma regra hoje, que acabou de sair através desse decreto. Se tiver que regularizar anos anteriores,
no Mato Grosso, etc., pode ter uma bem lembrado, hein, diferençazinha. Joel? Né? Isso é bem lembrado, tá? Os passivos. Ou seja, o passivo e a forma como eles estão atuando com os passivos. Isso aí é o comitê da legislação estadual ali que define. Então o IEL vai fazer o quê? Vai pegar a sua situação, vai analisar qual que é a obrigatoriedade que você tem, o que você precisa fazer para regularizar certinho, vai levantar qual que é o custo para você comprar esse crédito de massa, então vai te passar um orçamento. Fala, olha, nós conseguimos achar para você, porque a conta não é tão simples. O crédito de massa, ele tem a ver com as notas fiscais que foram geradas lá pelo operador logístico, que é o pessoal que reciclou e devolveu isso para a indústria, que voltou como matéria-prima para o que a gente chama da cadeia produtiva, e tem que ter uma proporcionalidade ali, né? Então você não dá para poder colocar esse número ali de cara. Então, organizar isso, adquirir isso de lugares seguros, porque a legislação exige que seja verificável, então tem até as entidades de verificação, porque existem práticas no mercado, infelizmente, Fernando, que empresas brasileiras que já foram alvo até de ações judiciais, investigações da Polícia Federal por crime ambiental, por estar fazendo simulação, o cara comprando uma nota que não era verdadeira. É o famoso greenwash, Greenwash, né, é Joel? uma das práticas Isso. de greenwash. O que significa esse greenwash? Que é quando acontece como se fosse uma ação criminosa, né? Para fazer de conta que cumpriu. E aí qual que é o perigo disso? Se você compra um crédito de massa ali, às vezes, de uma entidade que você não tem segurança, pode ser uma nota que não está válida, que tá falsa. Você acha que está regular, quando pensa que não, chega para você não só a conta, né, de que não está regular, mas também toda a responsabilidade penal e o dano na imagem da instituição. Organizacional. Que Joel, isso é um muito bom problema isso, Joel, terrível. muito Então, bom. o que você está falando, Joel, é que o IEL, então, ajuda a organização, a construção dessa declaração junto aos órgãos fiscalizadores, a construção, o dimensionamento disso, o tamanho que é esse passivo, o tamanho que é o modelo a ser regularizado, e, eventualmente, ela também dimensiona esse custo e potencialmente o IEL consegue apresentar para ele o quanto ele pode economizar adquirindo o crédito de massa, não é isso? Isso. O bom, corroborando um pouco aqui com o que o Joel falou, Tá. né? Nesse cenário, a gente fica mais fácil o entendimento para todos quando a gente constrói um cenário, né? Então, nesse cenário de logística reversa, tem vários atores para fazer a legislação acontecer, Sim, tá? perfeito. Então, a gente tem lá a entidade gestora de logística reversa, que ela faz esse trabalho, o IEL se posicionou para fazer essa gestão, para deixar o empresário cuidando do que ele tem que fazer mesmo, de se dedicar, que é a empresa dele, né? Não nessas atividades meio, mas sim cuidar da sua atividade fim. A gente tem um verificador de resultados, que é quem faz uma auditoria de forma que essas notas fiscais, elas não foram canceladas, as notas fiscais não sofreram algum tipo de adulteração. Ou seja, tem uma série de... A cadeia ela é fiscalizada em diversos pontos. Diversos então. Não é pontos, só Fernando. saber se você adquiriu crédito. Ou seja, então, pessoal, só para vocês entenderem aqui, porque o tema ele é muito interessante, mas ele é cheio de nuances e muitos detalhes. Algumas complexidades. Muito isso. complexo. Então, eu tenho lá a minha indústria que produz bebidas, tá? Eu vendo lá milhões e milhões de produtos embalados em latas de alumínio, Sim. certo? Por ano. Então, até 2030 eu tenho que recolher, vamos colocar recolher para as pessoas entenderem, para depois a gente falar do crédito. Recolher 50% de tudo isso que eu produzi. Isso. Certo? Hoje é E 30%. Hoje é 30. Isso. Mas até 2030 vai ser 50. Isso. Então, quem se antecipa estrategicamente se posiciona para não ter que correr lá na frente. Com E certeza. ainda assim tratar o passivo. Isso Não é é? muito importante, essa lembrança do passivo ambiental, sabe? Porque não quer dizer que você esteja se adentre a um plano de logística reversa hoje, se você não também enxergar para o seu passivo Porque de lá anos em anteriores. 22 ou 23, né, Joel? A regulamentação de 22 com o passivo, Com o passivo a partir referente de 23. a partir de 22. A partir de 22. Regulamentação 23 e o tá. passivo da operação. A partir de 22. a operação Ou seja, de 22. no jogo você já sai perdendo um ano.
Então, é um isso, né? desafio. Esse é um desafio que a gente precisa trazer para o empresário a clareza de que não adianta fazer de qualquer jeito. A preocupação do IEL de ter entrado foi essa. Né? Nós sabemos que, do mesmo jeito que quando você coloca um estudante dentro da sua empresa para poder te ajudar e chama ele de estagiário, mas ele não tem lá todas as documentações, né? e não está regular, e você corre um risco trabalhista gigante, a mesma coisa é o risco agora ambiental. Então existe um problema que na verdade pode virar uma oportunidade quando o IEL entra e traz uma solução. Né? Então nós convertemos problemas em oportunidades. Então a gente olhou para isso, percebeu que é necessário trazer essa solução. Nós temos hoje uma preocupação porque já tem empresas goianas sendo autuadas. Notificação é uma coisa, autuação é outra. O IEL atua, Fernando, até a notificação. Entendi. Depois que acontece a autuação, aí já é uma questão jurídica. Aí tem que entrar ou o seu advogado, o seu escritório. Aí é judiciário na parada. Aí é um assunto que a gente não entra. Mas, infelizmente, houveram empresas que nos procuraram depois de já terem sido autuadas. O que é a autuação? É quando a Secretaria do Meio Ambiente chega e fala, olha, nós calculamos aqui e você está multado aqui. O valor pode ir de 5 mil a 50 milhões. Né? Aí, pessoal, a dimensão coisa pouca, viu? Então, é um valor que, infelizmente, nos preocupa muito. É óbvio que isso é proporcional ao porte da empresa. Ao impacto também, né? Mas nós vimos empresas aqui, goianas, recebendo autuações que nos procuraram num valor que nos assustou. Empresa recebendo autuação de 100 mil reais de um Ministério do Meio Ambiente, de uma Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso do Sul, que no caso é o Imaçu, né? E porque ela atuou lá, ela vendeu lá, mas ela não declarou. Provavelmente pode ser que ela nem tenha crédito de massa a compensar, mas ela tinha que ter regulamentado. Então, depois que acontece isso, que ela nos procurou, nós orientamos, enfim, né, fizemos o cálculo ali para analisar qual que era o custo real do passivo dela, mas a partir daí a solução ela é judicial. Sem contar, né, Joel, que isso a gente falou só de bolso. Sem contar que isso pode acarretar uma série de ações que atingem diretamente a imagem organizacional. Então, muito bem lembrado. Toda aquela estrutura que você construiu ao longo dos anos, agora você tem a sua reputação lançada a um patamar que você não gostaria, evidentemente, por conta de algo que pode ser tratado com prevenção, né? Com antecipação. E ainda falando desses problemas, é importante lembrar, né, que o IEL é uma entidade do Sistema Federação das Indústrias. A nossa defesa é pelo interesse das empresas, do mercado, que no caso do mercado de consumo e de geração de renda, né, das empresas. E o que é a luta que a gente tem tido? Para que essas ações, ela, por exemplo, não impeçam a empresa de continuar operando. Mas para vocês terem uma ideia, as legislações, quando elas chegam, houve uma atuação forte da federação, da FIEG, junto com outras entidades parceiras, que essas empresas que estavam com passivo, por exemplo, que não está sabendo, talvez até um dos motivos pelo qual ela não está sabendo é porque ela está indo lá e atualizando os seus PGRS e tirando as suas licenças ambientais para continuar operando, e está tudo certo, e ela continua saindo com a licença. Por quê? Existia, na primeira versão da lei, essa de 23 que foi aprovada, existia um texto lá que dizia que quem não tivesse comprovado que a situação com relação a crédito de massa e logística reversa estava 100% ok, ela não receberia a licença ambiental. Isso ia ser um problema gigante. Então, foi contornado, a federação atuou para que isso não impedisse. No entanto, existem penalidades como multas e empresas que estão buscando entrada em bolsa de valores, buscando abrir capital, ou mesmo estão fazendo operações de valuation das suas organizações. Internacionalização. Venda, exportação, internacionalização. Todas essas ações que envolvem a avaliação da saúde, do valor da sua empresa, às vezes você está com um negócio valiosíssimo, sua empresa crescendo, talvez negociando aí um valuation para fazer uma aquisição, uma fusão, um crescimento, então você vai compor um novo grupo. Está no momento de crescimento da sua empresa, um detalhe como esse pode
abaixar o valor da sua empresa, pode reduzir, né, a segurança do investidor e manchar a imagem da sua empresa. Às vezes isso não vai virar um problema lá para o consumidor na ponta, porque talvez não vai ter publicidade, mas reduz o valor da sua organização, coisa do tipo. Então, assim, nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Às vezes a sua solução tá simples, né? Eu não sei vocês, mas eu já tive situação de chegar lá no contador, o que faltava era ir lá e fazer um pedido e dar um ok lá para poder um carimbo e fazer um lançamento lá no sistema. Quanto que é? Não, era só ter feito isso, porque era obrigado a fazer essa informação aqui, você não tinha feito, por isso que não estava saindo esse documento. Mas você fala, gente, era só isso, às vezes. Então, às vezes, seu problema é pequenininho. E o calcanhar de Aquiles está ali exposto. Só está faltando seguir o procedimento ali, né? Exato. E nós estamos aqui para resolver desde esses problemas pequenininhos aos problemas mais complexos, que exigem um cálculo, que exigem uma análise mais profunda, né? E te ajudar a manter foco no seu negócio, manter competitivo e ajudar nossas empresas a crescer. E todos os portes, né, Joel, no caso, né? Agora com a legislação a gente fala aí de micro, pequenas e grandes indústrias, né? Não só quem está pensando em investidores, capitais externos. A gente hoje tem que regulamentar e tem que regular todos os portes de empresa, né? Isso que você falou é muito importante porque esse ano é especial para esse tema. Por que 2026, até dia 31 de março nós temos uma data que ela é muito especial. Quem nos procurar e nós fizermos a avaliação e regularizar a sua situação, os anos anteriores até 2022, você vai regularizar sem passivo. Então, o Ministério, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Goiás não vai cobrar multa, não vai fazer você recuperar um valor a mais. Ah, não, a meta era 30, mas como você está recuperando atrasado, e lá de 22 você vai ter que recuperar 35, 40. O comitê se reuniu. Até quando, Joel? Isso? Até dia 31 de março. 31 de março de agora. 2026 agora. Então esse ano ele é... Esse ano, tem um mês nós temos um mês. Então por isso que o IEL já criou pacotes, já está colocando agora disponível no site. Se você quiser, você pode fazer isso online ali, obviamente, tirar dúvida com a gente. Para quê? Para você regularizar, ficar ok. Tem empresa que nos procurou e fez conosco, né, a do ano de 24, né, que foi feita em 25, né, nos procurou para fazer em 25. Aí quando veio a situação agora, a notificação que ia ter essa condição de regularizar os outros anos, ela já nos procurou e falou, eu quero fazer os outros anos também. Então foi e nos pediu, a gente está lá agora acabando de resolver para ela os outros 4 anos, que é 22, 23 e 25, né? Que ela que é o até dia 31 agora. Então, quem se antecipa sai na frente enquanto diferencial competitivo, pessoal. Esse lance de imagem muito ruim, isso é tudo que o concorrente precisa, que você tenha a imagem deteriorada porque é menos um player no mercado dele. Perfeito. Né? E as empresas, em grande parte, infelizmente, não têm acesso a essa informação. E é muito importante, inclusive... Estamos contribuindo socialmente com as organizações, que é evidenciar esse tipo de cenário que não está acessível, não está tão acessível. Entretanto, algumas organizações já se atentaram para isso, procuraram o Joel. Hoje o Fred estava me mostrando aqui, que hora que foi aquela mensagem que você recebeu? Já às 6 horas da manhã já tinha gente mandando mensagem para o Campo Frederico. Como é que eu faço aqui? Eu preciso regularizar minha logística reversa aqui da minha indústria. 6 horas da manhã, aí você vê o nível de preocupação do empresário, né? E a nossa marca vai vincular com a sua, tá? Tem o selo, o IEL tem o selo. Nós temos um selo para isso, tem o selo de logística reversa. Então, quando a empresa tem o IEL como parceiro para regularizar isso, você pode colocar na sua embalagem, que já vai chegar para qualquer lugar do Brasil que você mandar o seu material, vai estar lá a sua marca junto com a nossa, com uma forma de demonstrar a nossa segurança, a nossa parceria, que nós confiamos no trabalho que você faz lá fora e também que vocês confiam no trabalho que nós fazemos para deixar você focado no seu negócio. Isso é bom. Hein? Legal isso aí, hein? Legal. Isso é bom, né, Fernando e Joel? Que isso a gente começa voltando um pouco quando a pequena ou a microempresa acha que não está dentro do SG. Esse aí já faz parte da sua governança, do seu pequeno estabelecimento. Você colocar lá um selo de sustentabilidade, isso você já está comunicando com esses consumidores conscientes, isso já é uma governança, que eles podem comprar produtos já sustentáveis. Porque a gente tem novas gerações, nós temos novas gerações de consumidores, né, Fernando? Muito bem lembrado, Fred. Eu gosto de falar assim, que eu tenho lá em casa, eu tenho um filho de 21,
uma moça de Que 17. isso, Fred? Então já Você tem um começou a trecho trabalhar aí. cedo, Fred. Já temos um trecho. E tem uma rapinha do Tacho de 6 anos de idade. Então, eu gosto de falar também que eu gosto de ir na feira comer o pastel no final de semana. Na feira, encontrar uns amigos ali e tal, no bairro, né? Aquela feira de bairro e tal. Hoje, o meu filho e a minha filha, um tem 21 e a moça tem 17, eles já usam uma plataforma tecnológica para pedir esse pastel. Eles não vão lá na feira. Não sabe o que é bom, hein? Não sabe o que é bom, mas é salto de geração. Claro, é salto de geração. A gente tem que se exatamente, preparar claro. para essas situações. Eu tô velho, Fred. E a minha de 6 anos, Fernando, eu tenho certeza que na época desse consumo dela, ela já vai pedir por uma plataforma tecnológica que demonstra sustentabilidade, que o óleo de fritura é destinado ambientalmente correto, que o papel é um papel Olha, reciclado. seguramente Então, que vai. isso tudo já é o que esse cara que vende um pastel, essa pequena empresa de um pastel, ela já pratica o ESG. E quando ela ficar sabendo que o pai dela já ajuda com isso, aí que ela vai pedir mesmo. Ó, O Joel tem Fernando, 4 isso aí- lá pra poder ajudar, viu? Ela Os aí. times aqui No tão pedido, grandes, né? Tá, aqui é tudo time grande. Estamos contribuindo também para encher a terra de pessoas Responsavelmente, ambientalmente responsáveis. ambientalmente responsáveis. Né? Em casa já tem 4 nesse patamar aí também. Pessoal, então é o seguinte, não é opcional. Isso, eu até falar isso aqui, Fernando, Já rapidinho. tá valendo. Não é um problema, né? É uma obrigatoriedade, É igual o obrigatório. Joel falou bem, uma obrigatoriedade que com o IEL se torna uma oportunidade de posicionamento da Perfeito. micro, da pequena e da grande empresa. Então, Fred, regularizar é uma decisão estratégica, meu povo. Você que é o dono da mercearia, mas eu tenho só uma mercearia. Mas é a mercearia. Eu tenho uma pequena indústria que descarta aqui alguma coisa ou outra, mas eu não tenho que me preocupar. Vai pegar. Eles estão atrás, infelizmente, ou felizmente. Infelizmente a informação não chega, mas felizmente existem ações que visam preservar o meio ambiente. Isso. O Fred me trouxe outro dia a informação que no deserto do Atacama virou um depósito a céu aberto de roupas ali e Isso. diversas partes do mundo fazem o descarte de roupas no deserto do Atacama, ou seja, em grande parte países do norte, né? Estados Unidos, a Europa e tal, enfim. É realmente preocupante o tema meio ambiente. O IEL está inserido no cerne da questão, que é ajudar as nossas indústrias e ajudar o comércio a poder regularizar-se quanto à logística reversa. É bom lembrar, Fernando, a ordem, né? Que fala que essa responsabilidade compartilhada, quem que está responsável por essas questões? Na ordem seria as distribuidoras e fabricantes, importadores e o comércio. Então vem lá fábricas, indústrias, importadores, distribuidores e comércio. A responsabilidade é compartilhada. Então lá a merceariazinha que ela tem uma responsabilidade compartilhada. Ela Vende lá um está refrigerante. dentro, isso, ela está dentro, ela pode ser o PEV daquela grande distribuidora. Perfeito. Para essa mudança cultural da economia linear para a economia circular. Perfeito. Pessoal, assim, infelizmente o tema é complexo demais para o tempinho que a gente tem. Então, é muito bom conversar sobre isso, mas o tempo é curto, né? Vamos fazer igual o programa de rádio, né? Tá bom, e quem quiser falar um pouco mais sobre isso, liga para onde? Vai aonde, o Fred e Joel? Então, você pode acessar o IEL através dos seus canais digitais, o próprio site www.ielgoias.com.br, né? As nossas plataformas digitais, como o Fernando já disse, através do Instagram, @IELGO. Você vai ter ali o link na bio com os nossos links para acesso direto às soluções de logística reversa. E também tem o telefone, que eu vou deixar o Frederico colocar ali, que é o telefone de contato com o WhatsApp, onde você já pode falar direto. Você pode mandar mensagem para esse Ciro, que 6 horas da manhã ele... Nativa total. Então tem esse contato ali. E nós queremos aproveitar, então, como última mensagem aqui da minha fala, dizer também que o IEL continua acompanhando as tendências. Logística reversa, pessoal, é a primeira das ações
de uma jornada de crescimento, de posicionamento, de transformar problema em oportunidade na agenda de sustentabilidade. Existem outras, né, crédito de impacto ambiental, crédito de carbono, tem muitas outras ações que o IEL está ali focado agora em resolver as ações de logística reversa, mas daqui a pouco tem novidade para vocês nessas outras agendas também. Nós vamos estar sempre nos posicionando para manter a nossa indústria competitiva, segura juridicamente e enxergando oportunidade onde a maioria enxerga problema. Muito bom. Você, Fred, as nossas considerações finais. Vamos lá, então. Eu não poderia deixar de finalizar sem lembrá-los da seguinte questão sobre a notificação das empresas agora do dia 12 de janeiro, que está no Diário Oficial, onde o Estado de Goiás ele faz essa primeira notificação de modo coletivo às empresas, tá, Fernando? Perfeito. E, posteriormente, pode ser que haja uma notificação individual e já posteriormente venha uma autuação. Opa. Então, vamos ficar atento, vamos... porque o estado de Goiás ele está seguindo o modelo de outros estados do Brasil, que o Joel já trouxe aqui até questões de valores de multa de outros estados que já autuaram empresas goianas, tá? Olha só. Então é importante a gente ficar atento a essas questões, tá? O IEL está aqui, vou deixar aqui um telefone de contato e o WhatsApp para que a gente possa estar orientando, que é o 62, o 9 que antecede, Fernando, Perfeito. normal, 9972-1821. Estamos aqui para poder fazer toda essa orientação e regularização das empresas goianas de todos os portos. Muito obrigado, bem, viu? Fred, muito bom. Joel, muito obrigado pela participação. Fred, muito legal. E você que está nos assistindo, não deixe de seguir nas nossas redes sociais, em todas as plataformas, @IELGO. Onde há uma ameaça, o IEL está aqui, assim como bem disse o Joel, para transformá-la em oportunidade. Seja em logística reversa, seja em gestão por processos, sistemas de gestão da qualidade, programas de estágio, programas de jovem aprendiz, uma infinidade de serviços para atender você que é da indústria e eventualmente você pertence à cadeia da indústria, é um comércio, estamos prontos para atendê-los, tá? Gostei dessa frase, hein, Joel? Transformando ameaças em oportunidades com o IEL. Vamos juntos? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e em breve nos vemos novamente aí em mais um podcast.